Por que os veículos atuais têm alternador se os componentes elétricos usam corrente contínua e não alternada? Legal esse assunto, é para quem já gosta um pouquinho mais da teoria, né, da mecânica mesmo, um pouco mais aprofundada. É o seguinte, existe uma peça que vai acoplada ao motor do veículo, que é a peça que produz energia elétrica. Ela serve tanto para carregar a bateria, quanto para abastecer o circuito, né, todos os componentes que consomem no veículo. Quando você dá a partida, você gasta um pouquinho da energia que estava acumulada na bateria, e aí logo que o motor começa a funcionar, ele sendo acionado pela correia, ele recarrega a bateria, e quando você está com o carro andando, é o alternador que supre tudo, não é a bateria. A bateria é só uma reserva que, teoricamente, só vai funcionar quando o motor estiver desligado. Bom, nosso amigo pergunta por que existe um alternador, e ele tem razão, essa peça produz corrente alternada, né? Tensão alternada, e não contínua. E você tem que retificar essa corrente alternada para poder mandar para a bateria e para os equipamentos do carro, porque a bateria é corrente contínua e todo o consumo do carro é corrente contínua. Mas vale a pena você ter a geração de eletricidade por um alternador, e vou explicar por quê. Há bastante tempo atrás, até lá para acho que 1970 mais ou menos, um pouquinho antes, os carros tinham dínamo, tinham geradores de corrente contínua, nessa mesma posição que vocês viram no desenho. Então, quando o motor estava girando, acionava um dínamo que já produzia corrente contínua, diferente dessa da tomada que tem nas casas, né? E só que o problema é muito simples. Um dínamo, um gerador de corrente contínua, normalmente ele só produz uma tensão útil, né, a tensão nominal dele, em rotações bem elevadas. Então, quando você tinha os antigos veículos com o dínamo, você na marcha lenta não estava carregando a bateria, não estava produzindo nada. Você tinha que acelerar o motor em rotações aí quase que intermediárias para poder produzir eletricidade e carregar a bateria e alimentar os sistemas. Então, era aqueles carros que o farol ficava fraquinho, se acelerava o motor, o farol aumentava, parava de acelerar, o farol diminuía, né? Depois seria legal saber se alguém se lembra desse farolzinho aumentando, diminuindo. Mas aí inventaram de colocar o alternador, porque o alternador, em qualquer rotação, ele produz picos de tensão aproveitáveis, úteis, que servem para carregar a bateria e tudo mais. Então o alternador, mesmo em rotações baixinhas, ainda que ele não produza uma quantidade tão elevada de energia elétrica, mas ele está sempre produzindo mesmo em baixas rotações. Então por isso que vale a pena o alternador, porque aí mesmo na marcha lenta você já tem uma produção legal de eletricidade. Tá bom, gente?